Quinta-feira, a gente propôs no coração de estar aprendendo um pouquinho com os 12 discípulos que se tornaram depois os 12 apóstolos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de um homem chamado Simão. Simão, que era da religião judaica Zelote. Portanto, ele se chama na Bíblia Simão Zelote. Quero que você abra comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 10, versículo de número 4. Mateus capítulo 10, versículo 4. Aprendendo com os 12 apóstolos, um pouco da vida deles, como que viveram, o que fizeram. É muito interessante nós aprendermos isso. Afinal de contas, meus irmãos, esses homens andaram diretamente com Jesus. Já pensou que privilégio? Apóstolo na Bíblia tem que ter uma característica. Para uma pessoa ser chamada apóstolo na Bíblia, ela tem que ter visto o batismo de Jesus, o seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Isso dá condição plena e total para esses homens testemunharem do que fez Jesus. Então são essas 4 linhas, ou essas 4 características que um apóstolo bíblico deve ter. Primeiro, ele viu Jesus ser batizado. Ele viu Jesus praticar o seu ministério. Ele viu Jesus ser crucificado naquela cruz. E ele viu Jesus ressurreto, 40 dias ainda com eles. Quem pode tirar isso do coração desses homens? Quem pode apagar esta experiência ou estas experiências tão maravilhosas que esses homens viveram? Então, para mim, Reginaldo Guerra, segundo o que sei da Bíblia, apóstolo são esses 12 aqui. Mas o apóstolo Paulo, que vai vir depois, para tomar praticamente o lugar do Judas, né? Paulo diz mesmo, eu sou um abortivo, ele diz. Eu fui chamado depois, de uma outra forma. Deixou um legado de 2 textos do Novo Testamento, só isso só. Então, para mim, e para alguns estudiosos da Bíblia, apóstolos são esses daqui, né? Porque hoje está muito comum as pessoas se autodenominarem apóstolos. Muito comum isso aí. A gente vê até convenção de apóstolo. Pastor não pode entrar, irmão. Então é uma coisa assim que há de se estudar, há de se ver com mais prioridade, com mais propriedade. É o nome apóstolo. Então, um deles, nós vamos estudar um pouquinho sobre a sua vida hoje, que está aqui em Mateus 10. Vamos ler a partir do versículo 2, porque a gente entende melhor. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, está vendo? O nome dele era Simão, mas Jesus, para não confundir o Simão, colocou Pedro nele também. Então ficou Simão, Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Verso 3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Verso 4, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então vamos entender um pouquinho sobre a vida de Simão, o Zelote. Quem eram os Zelotes? Primeiro vamos entender por que ele era chamado Simão, o Zelote. Havia na época de Jesus, na época apostólica, muitas seitas e religiões judaicas. Vamos mencionar algumas delas para a gente entender por que Simão é chamado Simão Zelote. Então, o ministério terreno de Jesus foi cercado por movimentos de grupos filosóficos, religiosos, políticos, que exerciam forte influência na vida do povo. Então o ministério de Jesus foi cercado por esse tipo de gente aí. Política, religião, sociedade organizada. Jesus estava no meio disso tudo aí. E esses povos e essas organizações tinham o quê? Muita influência no povo, aquele mesmo povo que Jesus pregava o reino de Deus. Ele disse, é chegado a vós o reino de Deus, né?
Quando examinamos as páginas das Escrituras, mais especificamente os Evangelhos, vamos nos deparar com vários grupos religiosos. Alguns são bem conhecidos, como os escribas, os fariseus, os sacerdotes, saduceus. Além desses, houve outros que, apesar de não terem o mesmo destaque, participaram de alguma forma na vida e no ministério de Jesus, como os herodianos, os samaritanos, os publicanos e os zelotes. Então, primeiro que havia lá, primeiro grupo religioso que havia na época de Jesus, os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram conhecidos como doutores da lei. Eles eram zelosos para que toda a lei de Moisés fosse o quê? Rigorosamente cumprida. Esses eram os escribas. Não deixavam passar um tio, uma vírgula. Eram rigorosos. Eram até chamados por Jesus de legalistas. Porque de tanta legalidade que eles tinham, eles esqueciam da misericórdia, do amor. Então eles não agiam com misericórdia para com o próximo, não agiam com amor para com o próximo. Então Jesus vem resumir os 10 mandamentos, e isso assusta eles. Jesus diz: vocês querem agradar a Deus, vocês querem cumprir os mandamentos? Primeiro é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amar o teu próximo. Pronto. Jesus disse: nesses 2 mandamentos se resumem a lei e os profetas. Mas eles não entendiam isso, porque para eles servir a Deus era ser legalista. Isso não pode, aquilo não pode, aquele outro não pode, aquele outro não pode. Mas eles não exerciam o quê? Misericórdia, amor, tolerância, flexibilidade. Então esses eram os escribas. Segundo grupo religioso que se reunia, os fariseus. Quem eram os fariseus? Deriva de um vocábulo, hebraico, que significa separado. Denomina um grupo de judeus extremamente apegados ao Torá. O que era o Torá? O livro que continha os 5 livros sagrados de Moisés. Então, meu querido amado irmão, chovia, fizesse sol, nevasse, o negócio dos fariseus era o Torá. Paulo vem daí. Por isso que ele era exigente. Por isso que ele persegue a igreja. O Saulo, antes de ser Paulo, né? Ele era fariseu. Ele tinha o Torá na mente e no coração. Ele vai aprender com quem? Quem foi o seu mestre? Ele foi discípulo de quem? Gamaliel, que era um dos melhores mestres de Israel. Todo homem, a partir dos 12 anos, até os 30 anos de idade, ele tinha que ter um discipulador. Isso é regra entre os judeus. Por isso que Jesus escolhe 12 para ele. Por isso que ele é mestre de 12. Por isso que aquela palavra, quando eu falei numa da quinta-feira, que eu não me lembro, que dizia assim, vem e me segue. Isso era a senha. Isso era a chave para quem queria ser discipulado. Então, quando Jesus passa por Pedro, por André, pelo seu irmão ali, que estava arrumando as redes, e quando dizia assim, vem e me segue, eles entendiam essa linguagem, porque todo mestre chamava o seu discípulo dessa maneira. Segundo grupo, fariseus. Terceiro grupo, eu vou correndo, dá para falar tudo, eram os sacerdotes. A palavra sacerdote no português vem do latim, que significa sagrado ou separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas de culto. Jesus vai ter muito problema com os religiosos, com os sacerdotes, porque eles tinham uma ordem de culto. E Jesus veio para quebrar muita coisa que eles faziam automaticamente. Quarto grupo, saduceus. Quem eram os saduceus? Eles compunham uma das mais importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição, tanto à política como à teológica, aos fariseus. Esta seita era amplamente constituída pelos elementos mais ricos da população. Então eles exerciam muita influência através do poder financeiro que eles tinham. Esses eram os saduceus. Outro grupo eram os herodianos. Quem eram os herodianos? Formavam mais um partido político do que um grupo religioso.
Eles eram chamados assim por serem partidários assalariados, eles ganhavam para isso, tá? Da dinastia de Herodes. Herodes o Grande tentou romanizar toda a Palestina da sua época com os herodianos. Herodes tentou tirar do coração dos judeus os ensinos religiosos, a prática do Torá, do sacrifício, do culto, do templo, de tudo que eles faziam. Por isso eram chamados herodianos. Também existia lá. Outro grupo, samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram considerados escória da raça humana. As fortes objeções dos judeus eram a insistência dos samaritanos em considerar o Monte Gerizim como principal local. Então os samaritanos diziam, não é em Jerusalém que deve se adorar, é lá em Samaria, no Monte Gerizim. Isso gerava conflito. Quem eram os samaritanos? Era o povo que, quando sai do cativeiro, os judeus, dos 70 anos da Babilônia, quando eles retornam para Jerusalém, os homens se casam com mulheres filisteias. Daí surgiu quem? O povo samaritano. Aí é Palmeiras e Corinthians, meu amigo, não pode se ver. E Jesus dá uma ordem de evangelização. É interessante a ordem que Jesus dá. E semeis testemunha onde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se você estudar, Samaria está na Judeia. Por que Jesus repete Samaria? Porque ele queria que Samaria também fosse alcançada. Porque Samaria era escória. Samaria era onde o vento ajunta o cisco, como diz o outro aí, né? Então ninguém gostava. Os judeus não gostavam dos samaritanos. E lembra que Jesus passou por Samaria providencialmente? Ele passa por Samaria, ele se assenta onde? No poço de Jacó. E ali vem quem? Uma mulher samaritana. E Jesus conversa com ela. E Jesus evangeliza ela. E Jesus age como profeta, conta a vida dela todinho. Quando os discípulos chegam, que vieram da cidade comprando mantimento, primeiro ficou assustado, porque um homem está falando com uma mulher em público. Isso não podia. E segundo, mais assustador ainda, um judeu falando com uma samaritana. Olha isso. Então isso mostra que vai ser pregadora. Ou vai ser cantora. É com você que eu vou estar falando. Tá, tchau, um beijo para você. Então, os samaritanos também existiam na época. Então veja que os grupos eram muito bem formados e haviam facções, divisões entre eles. Um não se dava com o outro. Outro grupo que eu quero falar hoje são os zelotes. Quem eram os zelotes? Zelote é uma palavra grega que significa zeloso. Zeloso. Os zelotes tinham um intenso zelo por Deus. Era um grupo religioso com um forte caráter de militarismo e também um grupo revolucionário que se organizou opondo-se à ocupação romana de Israel. Então eles se organizaram contra a ocupação romana. Eles não aceitavam de jeito nenhum que os romanos dessem ordem dentro de Israel. Era um grupo revolucionário. Os zelotes, zelosos demais com as coisas de Deus. Daí vem o nome zeloso, zelote. E outra característica que eles tinham, guarde bem isso. Era um grupo designado também sanguinários. Por quê? Porque os zelotes, cada um deles levava um punhal escondido na sua roupa. Andando dentro da multidão, eles tiravam o punhal e cutucavam, matavam a pessoa e ninguém via. Eles eram conhecidos com pessoas sanguinárias. Agora eu faço uma pergunta para você. Como é que um homem desse vem parar entre os 12 de Jesus? Para quem pensa que Jesus teve vida fácil, não teve, Ritinha. Não foi fácil Jesus trabalhar com aqueles 12 homens. Entre eles havia um que era zelote. Quem eram os zelotes? Eram revolucionários. Eram contra tudo que os romanos queriam fazer. Eles eram sanguinários, eles matavam mesmo, pensando que podiam tomar novamente Israel pela força. Esses
eram os zelotes. Eles não hesitavam em usar a força, a violência, as intrigas para alcançar seus objetivos, que era libertar a nação de Israel do jugo estrangeiro. Estes eram os zelotes. E Jesus chama um deles, Simão, o zelote. Então nós vamos entender que a conversão de Simão o zelote, primeiro, para mim demonstra que não há o que Deus não possa fazer. Qualquer pessoa, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua decisão espiritual, seja qual for o modo de vida, pode ser quem for um assassino, um ladrão, pode ser uma pessoa promíscua, pode ser qualquer tipo de pessoa, quando se aproxima de Jesus e tem com ele uma experiência, muda de fato e verdade. Zelote vai nos mostrar isso. Simão Zelote vai nos provar isso, que era gente como a gente, um revolucionário, um homem que depois de convertido, entende que não é por força, não é por violência, não é pegando em arma, não é pegando em punhal, não é pegando em espada, em lança, que nós vamos plantar o reino de Deus aqui na terra. Mas Jesus chama ele do jeito que ele está. Não tem a ver com a nossa vida? Quando Jesus nos chamou, nós não viemos também da maneira que estamos? Jesus não nos amou como nós éramos? E como nós éramos? Tudo bonzinho? Tudo anjinho já de orelha na cabeça? É isso? Tudo de bíblia embaixo do braço, indo para o culto e dando glória a Deus? Foi assim que nós viemos para Deus? Hein, Nice? De jeito nenhum. Nós viemos muitas vezes em pior estado do que o Simão Zelote. Com culpas, com tradições, com tantos erros, com tantas coisas no coração, cultuando a outros deuses, fazendo tantas coisas erradas, que sabendo ou não, atingiam diretamente o coração de Deus, mas Jesus não nos recebeu. Por isso que é importante estudarmos a vida dos 12, porque senão nós vamos pensar que eles já vieram prontos para o Evangelho, que eles estavam tudo dentro de uma sala, esperando Jesus nascer, e ficaram 30 anos dentro daquela sala, esperando Jesus começar o ministério. Coisa nenhuma. Eram homens terríveis. Nós temos entre eles, um dia vamos falar aqui, quem sabe o senhor não falou, já falaram de Mateus? Já falou que foi você, né, Marcelo? Falou sobre Mateus. Quem era Mateus? Publicano. Quem eram os publicanos? Eram quem cobravam impostos dos judeus para os romanos. Os judeus odiavam os publicanos. Mateus. E Mateus, a conta de Mateus mais ou menos era assim: 1 para o governo, 2 para mim. 1 para o governo, 2 para mim. Era mais ou menos essa conta do Mateus. Então quando a gente olha a vida desses homens, a gente percebe que todos eles passaram por transformação. Todos eles tiveram a sua vida modificada. Todos eles tiveram uma experiência fantástica com o Cristo, com o Deus vivo, para se transformar em discípulos. Tem tudo a ver com a gente. Ou seja, não olhamos para eles nós com o olhar, meu Deus, só eles mesmo, meu pai, só não, andar com Jesus só para eles. São muito santos demais, são muito certos demais, são muito perfeitos. Mas não é isso, queridos. Foram pessoas iguais a nós. Iguais a nós. Que foram chamados, como eu e você fomos chamados um dia. Que foram separados, como você e eu fomos separados um dia. Para andar com Cristo, para aprender com Ele, para sermos discípulos dele, porque eles passaram. Hoje nós estamos falando de Simão Zelote, mas ele passou. Nós já falamos de Mateus, mas ele passou. Nós falamos de Pedro, mas já passou. Falamos de João, mas ele já passou. Falamos de Tiago, mas ele já passou. E agora? Quem vai dar continuidade aos ensinos de Jesus? Quem vai continuar a obra que Jesus começou? Quem vai edificar a igreja que Jesus fundou? Somos nós, meus irmãos. Hoje é o nosso tempo. Hoje é a nossa vida. Tem que ser para o louvor dele. Como foi a vida desses homens. Então o Zelote era esse tipo de gente. Era um grupo que mais parecia paramilitar do que religioso. Porque eles eram revolucionários. Eles eram violentos. Eles eram sanguinários. Eles matavam mesmo. E uma das características dos zelotes, todo mundo sabia, o povo tudo sabia, que todos eles andavam armados, a chamada arma branca, né? Que é a faca, o punhal, né? Chamada de arma branca. Todos os zelotes andavam, e ninguém sabia.
porque os judeus andavam com aquelas edumentárias, né, irmã Maria? Que nem uma mulher praticamente, mas é costume. Andavam até com sobretudo por cima, com touca, com tudo, sol terrível, 50, 45 graus durante o dia, você imagina. Então eles viviam todos cobertos mesmo. E debaixo daquilo ali estava o punhal. Dizem, eu não sei, não sou estudante de arma, mas diz que uma das armas brancas mais mortíferas é o punhal. Pontiagudo, fino, perfura com muita facilidade. E se pegar um órgão vital, esqueça. Se pegar um fígado, um coração, um baço, um pulmão, esqueça. A pessoa não tem chance. Principalmente na época, com a medicina bem menos avançada. Então veja da onde que Jesus tira o Simão. Desse grupo religioso. Desse grupo mais parecido paramilitar. Para se transformar em um discípulo. Em um apóstolo. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Então, o Novo Testamento não revela muito os feitos de Simão Zelote. Sobre esse discípulo, temos muitas especulações, mas muito pouco, na verdade. Né? Muito pouco. A gente não vai encontrar muita coisa. Se você for estudar a vida de Simão Zelote, você não vai encontrar muita coisa sobre ele. Com exceção dessa passagem, talvez uma ou duas mais, vai falar sobre ele. Mas vamos pensar aqui entre nós. Que homem que sai da onde saiu o Simão Zelote. Acompanha o ministério de Jesus, porque para ser discípulo teve que andar com ele 3 anos e meio. Ó, vê ele para a cruz. Literalmente vê ele ser morto. Depois anda com esse homem. 40 dias, Marcos, ele ressurreto. Eu pergunto para você e pergunto para mim. Tem como esse homem ser a mesma pessoa? Você imagina. Então, embora sobre a vida de Simão o Zelote não haja muitas coisas escritas, a gente tem que usar a nossa capacidade que Deus nos deu. E olhar para a experiência que esse homem teve e analisar o seguinte: não tem como. Não tem como esse homem não ter feito nada para o Evangelho, para o reino de Deus. Alguém conseguiu apagar essa experiência que ele viveu? 3 anos e meio de ministério aprendendo direto com Jesus. Depois ver o homem para a cruz ser morto. E andar com ele 40 dias depois de ressurreto. Para com isso, meu irmão. Não tem como. Então certamente que ele pregou, certamente. E o que nós temos fora da Bíblia são historiadores. Pessoas que contam com fidelidade. Pessoas que têm crédito. Nem todos os historiadores têm crédito. Mas alguns têm muito crédito. Como Joséfo. José foi um grande historiador, deixou muita pista para nós, dos cristãos, até como alguns dos apóstolos vieram a morrer. José conta, ele fala o nome do imperador, ele dá datas, entendeu? Ele era um estudioso da Bíblia, ele conhecia a Bíblia, ele reconhecia o ministério de Jesus. Tudo isso são coisas boas para a gente dar crédito para José. Então, a gente não tem muita coisa para falar de Simão Zelote. Nós temos especulações. Simão era um nome muito comum entre os judeus. Por isso que Jesus não deixa que Pedro seja chamado apenas de Simão. Por isso que Jesus também não ficou apenas conhecido como Jesus. Porque era muito comum o nome Jesus. O nome Jesus, ele vem da onde? Ele vem lá de trás, ele vem de Joshua, que é Josué. Então é um nome muito comum entre os judeus. Então Jesus, por graça e obra do Espírito Santo, ele ficou como conhecido Jesus o Cristo, ou Jesus o Nazareno. Daí o nome, Igreja do Nazareno. E Simão a mesma coisa. Para que não se confundisse os tantos Simões, vamos dizer assim, que haviam na época, o Espírito Santo, quando escreve os evangelhos, fala, e também Simão o Zelote, só tinha ele. Aí não tem jeito de confundir. Reginaldo de Rio Claro. Pronto, acabou. Pô, pode ter um monte de Reginaldo, mas será que tem de Rio Claro também? Então é meio difícil. Então uma característica para fechar o nome, para a gente não confundir. Então, era muito comum o nome Simão.
Talvez por isso ele sempre apareça na lista dos evangelhos com uma característica distintiva, ou seja, Simão o Zelote. A maior probabilidade é que Simão tenha sido membro do grupo dos Zelotes, por isso chamado Simão Zelote, não tenha dúvida disso. Então, todos os escritos partem para isso. Um partido político radical, empenhado na destruição do governo romano por meio da força. Era um grupo radical que acreditava na revolução. Obstinados, eles usavam violência, morte, faziam parte das ideias dos zelotes. Eles insurgiam-se contra a dominação romana, eles se rebelavam contra a notória corrupção, incompetência dos procuradores romanos. Era provavelmente esse o perfil de Simão o Zelote, um discípulo de Jesus. Se Jesus não entra na vida dele, agora eu quero fazer uma parada aqui. Se Jesus não entra na vida de Simão e de tantos e tantos, mas hoje estamos falando de Simão, como teria sido a vida dele? Agora eu quero transportar para a minha vida, para a sua vida, irmão. Se Jesus não tivesse entrado na sua vida ou na minha vida, como que nós estaríamos hoje? Quem sabe, isso não é difícil de afirmar, essa declaração cabe muito bem aqui nesse auditório para todos nós. Quem sabe alguns de nós nem vivos para contar estaríamos mais. Nem vivos para contar. Não é, querido? Sabendo nós onde nós estaríamos se Jesus não tivesse nos alcançado, nos chamado. Eu falo por mim. Eu não tenho nem ideia do que estaria fazendo, do que eu seria, e nem sei se estaria aqui vivo para contar. Então é importante quando Jesus intervém na nossa vida. Quando Ele chega na nossa vida. Aleluia. Quando Ele entra na nossa vida. Quando Ele chega para mudar a nossa história. Para escrever uma outra história. Simão até ali tinha uma história. Conhecido como violento, sanguinário, revolucionário, paramilitar, homem violento, fazia grupos, fazia piquetes, fazia reuniões, se rebelava contra tudo e contra todos, um homem altamente perigoso. Agora, Jesus começa a escrever na vida de Simão Zelote uma outra história. Foi assim comigo, e tenho certeza, foi assim com você. Glória a Deus, meu irmão. Escolher Simão o Zelote para fazer parte dos 12, realmente Jesus foge de todos os padrões. Escolher Reginaldo para estar no púlpito de uma igreja e ser pastor de uma igreja, Jesus foge de todos os padrões. Mas tem resposta na Bíblia para isso. Eu quero encerrar porque o tempo já não é muito promissor para nós. Há um texto da palavra de Deus que diz que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E Jesus disse que veio para os doentes. Aí nós entendemos a escolha de Jesus. Ele não escolhe os perfeitos. Ele não escolhe os bons. Ele não escolhe os sãos. A escolha dos 12 mostra exatamente isso. Deixa eu ver se tem algum texto que eu separei
para falar sobre isso. Primeiro Timóteo capítulo 2, pedi a Regi para colocar. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Primeiro Timóteo capítulo 2, verso 4. Qual é a vontade de Deus? Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento essa é a vontade de Deus. Por isso Deus não discrimina ninguém, por isso Deus não separa ninguém, não despreza ninguém, não faz acepção de ninguém. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. E quem é a verdade? É Cristo, é Jesus. A sua palavra é a verdade. Jesus e a palavra são um. Quem ama Jesus, ama a sua palavra. Quem ama a sua palavra, ama Jesus. Deixe-me ver se esse texto que eu separei que fala dos doentes. Eu queria achar esse texto. Eu acho que eu pensei e não escrevi, mas eu vou uma outra hora citar e a gente vai ver junto que Jesus fala que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Simão era um homem doente. Simão tinha no coração um desejo de fazer algo para Deus, mas ele fazia de forma tudo errada. Ele achava que matando pessoas, fazendo revolução. Esse, pastor, vamos ver o texto. Obrigado, pastor Dinael. Mateus capítulo 9, versículo de número 12, para nós encerrarmos. E vemos por que Jesus nos chamou. Por que Jesus chamou Simão Zelote? Está lá, ó. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Obrigado, pastor. É esse o texto que eu queria achar. Não são os sãos que precisam de médico. Quando é que nós procuramos um hospital? Quando é que nós precisamos do serviço do médico? Quando nós entendemos que todos nós, toda a humanidade, nasceu com uma doença incurável. Não tem medicina, não tem remédio, nesse século, no século anterior, no outro. E não haverá medicina capaz de curar a nossa enfermidade. Porque a nossa enfermidade não é física. Ela não aparece no raio-x, na computação. Mas é uma doença que mata, que escraviza, que tira a paz, dilacera o corpo, famílias. Essa doença é o pecado. É uma doença incurável. Por isso que Jesus, quando se apresenta como Salvador, Ele também vem como médico. Jesus não é apenas o médico dos médicos. Ele é a própria cura. Aleluia. Glórias ao teu nome. Ele é a própria cura. Então Ele nos viu como viu Simão. Você está fazendo tudo errado, Simão. Ô Zelote, não é por aí, rapaz. Você aprendeu tudo errado. Ensinaram tudo errado para você. Vem comigo. Eu vou te ensinar o verdadeiro caminho. Por quê? Porque eu sou o caminho,
Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, se Simão foi o que foi antes e se transforma num discípulo de Jesus a ponto de estar em todos os evangelhos, nós vamos achar o nome de Simão em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Lá está o nome dele. E o Espírito Santo faz questão de colocar Simão Zelote, para que a gente não esqueça da onde ele saiu. Eu termino dizendo, para mim, que esta palavra também é para mim, que eu e você nunca nos esqueçamos, até o final da nossa vida, de onde Jesus nos tirou. Como nós éramos, de onde Ele nos tirou e onde nós estamos hoje. Amém? Ele é eternamente bom. Ele é eternamente maravilhoso. Amém, irmão? Ele é maravilhoso. Ele é tremendo, nosso Deus. Só Ele faz essas coisas. Só Ele realiza essas obras. Só Ele é capaz de amar um pecador tão vil como eu, como você. Só Ele pôde amar Simão Zelote e transformá-lo num discípulo, num apóstolo, num homem que por onde passou pregou: é chegado o reino de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, que a hora já está avançando. Aleluia, Jesus.